Meu velho, você começou com uma coisa que eu achei muito foda, que você falou assim, a gola alta da Insider não vê o batimento cardíaco. Me explica essas técnicas que muita gente vai assistir um jogo de pôquer, tá o cara de óculos, o jogador de pôquer parece que ele tá cagando pro esporte, ele tá lá de fone, ouvindo Bon Jovi, de óculos escuros, boné. Você fala, mano, o cara queria estar em outro lugar, o cara não queria estar jogando pôquer. O que são essas técnicas? Que eu acho que é a primeira coisa que a gente tem essas dúvidas, assim. Acho que o jogador parece que ele tá cagando pro entretenimento também, né? Porque fica tipo, pô, nada legal assistir um cara que fica estático ali. Você vê que ele tá com dívida muito pesada. Sim, Quantidade de coisa que ele coloca de acessório pra jogar pôquer, você fala, esse cara precisa ganhar muito essa mão. Porque ele tá muito concentrado em não errar isso. Sim. Cara, assim, ó, uma coisa que a gente precisa até... acho importante falar sobre isso, porque talvez as pessoas que não conhecem o poker, elas dão mais valor pra isso do que realmente isso tem. Tem valor, o nome disso é TEL, né? A gente fala que são os TELs que você passa pra pessoa de acordo com o seu nervosismo e tal. Enfim, isso existe, de fato. É meio rapport. Mas eu não acho que isso seja a coisa mais importante do poker. Eu acho que a estratégia e a parte técnica vem muito antes. Não, a gente vai falar disso, a gente vai chegar nisso. Mas essa parte, ela sim é importante, até por isso que eu falei da camiseta e tudo mais, porque, vou dar um exemplo que aconteceu já comigo. Eu comecei jogando online, então... Online você pode jogar da forma que você quiser. Não dá pra você... Você pode jogar de cueca lá, se você quiser. Verdade. É uma nova modalidade. Você pode jogar de cueca do jeito que você quiser e tá tudo bem. No outro também pode, não é recomendado. Não é recomendado. Mas, por exemplo, você tá blefando online, ninguém tá vendo se você tá nervoso ou não. Você pode levantar a tua mão pode levantar a mão e levantar da cadeira e tá tudo certo. Chorar. Tudo certo. E aí, quando você vai pra um ambiente, né, que todo mundo tá te observando, é bem desconfortável, que é o ambiente do poker ao vivo, né, do poker presencial. Então... Quando eu tava fazendo essa transição, comecei a jogar um pouquinho mais... Eu jogo os dois ainda, né? Jogo mais online do que ao vivo. Você é um jogador trans de poker. Você fez a transição do online pro offline. Às vezes eu me sinto... Tá ok, cuidado. Muito polêmico isso aí. Não fale, vai perder o patrocínio. Exatamente. Eu não ganho mais vinho, vai. Eu gosto desses papos, mas melhor não falar, né? Focar. Mas enfim, quando eu fiz essa transição, quando eu comecei a fazer essa transição para jogos, né, importantes ao vivo, realmente eu me senti muito desconfortável. E aí, em mãos muito decisivas, o batimento cardíaco vai lá em cima. É bizarro como o nosso corpo, ele tem... Cara, ele é difícil de entender ele, porque você tá simplesmente sentado, parado, sem fazer nada, e teu batimento cardíaco vai a... sei lá quanto, eu nunca medi. Eu preciso contar um negócio, desculpa te interromper, mas eu preciso contar uma coisa, já contei esse caso algumas vezes, mas tem um amigo nosso que ele usa, digamos, Venvans, essas merdas todas, sim. E o Apple Watch dele uma vez disparou falando que ele bateu o limite do cardio, sentado. O relógio falou, cara, seu shape tá incrível, sabe assim? E o cara tava sentado, e o coração batendo pra caralho. E ele achando, não, tá vendo, não preciso fazer tanta academia. Sim. Então... o coração acelerado de acordo com a sua ansiedade pra resolver um problema. Exatamente. Daí tá valendo muito dinheiro, às vezes você tá blefando numa mão, você não tem absolutamente nada, você tá contando uma história lá que você tá mentindo, você não precisa falar nada, mas você tá literalmente mentindo e valendo muita grana. E aí, principalmente, né, quando as pessoas estão te observando, você tem que ficar com aquela cara de paisagem e o nervosismo vai lá em cima. Será que o cara tá vendo o meu pescoço? E de fato isso acontece. Me explica quais são as técnicas. O que você vê do pescoço? Isso, o batimento cardíaco. Mas como? O cara fica assim? Três de paus. Não, mas você consegue ver. Tipo assim, mentira, não dá. Juro que dá. Numa decisão muito grande, assim, você tá num pote muito grande contra o cara e ele tá... Enfim, ele tá apostando. Se ele não tem tanta experiência, o batimento cardíaco dele vai lá em cima... e começa a pulsar no pescoço. Você vê a veia? Não é 20 pila, né, velho? É milhão e milhão. Exatamente. Mas peraí, essa veia pulsando significa o quê? Depende. 3 de copas? Calma, imagina. É aí se que pulsa pra cá é de paus? Aí que eu vou... Existem pessoas que ficam nervosas com mãos boas também, só que daí aí entra um plus nessa técnica, que é você tem tempo pra pensar, né? Você pode pensar bastante tempo, você não precisa fazer as coisas instantaneamente, né? Então você pensa bastante tempo pra ver se esse nervosismo continua. Geralmente o cara, quando tem uma mão boa, ele fica nervoso no começo e depois ele vai acalmando. Ele sabe que ele ganhou a mão. E aí ele acalma. Então ele tem uma excitação. Ele tem uma excitação e essa excitação passa rápido quando ele tem uma mão boa. Agora, se ele tá num momento de muito risco, que ele tá apostando tudo que ele tem sem nada, essa excitação continua, porque ele tá com muito medo. Então se você espera por 1 minuto e meio, 2 minutos e o cara ainda tá ali...
provavelmente ele não tem nada. Não quer dizer que isso é uma ciência exata, é óbvio que não é uma ciência exata. Até porque deve ter gente que faz técnicas do tipo assim, eu vou fingir que eu tô nervoso. Isso. Pro Até o cara reverso, a gente caralho, é isso muito existe. louco. O cara se preocupa com... O cara começa a pensar, peraí. Vou pensar na minha mãe pra ficar nervoso, pro cara achar que eu tô com uma mão ruim. E na verdade, existe esse tipo de técnica reversa? Claro, inclusive essa técnica que você falou, eu uso pra não ficar nervoso. Então assim, se eu tô desconfortável em algum momento, eu penso em alguma coisa que me deixa confortável. Então eu penso no meu filho, sei lá, eu brincando com ele, penso na minha família, minha esposa, eu lá brincando com eles e tal, e eu fico mais calmo. É um ambiente que eu fico mais... Você vai ficar mais nervoso. Caralho, eu vou perder isso tudo, minha casa vai pro caralho, minha família vai ficar drogada. Pior. Mas você, qual técnica que você usa, por exemplo, pra você ficar nervoso? Tem alguma coisa que você faz? Tipo, quero mostrar que eu tô nervoso, pro cara achar que eu tô com uma mão ruim? Então, existem algumas técnicas, principalmente na forma que você pega o baralho, na hora que você pega ali, que quem entende desse assunto de tells tem alguns padrões das pessoas. Então, assim, o cara que demora muito, fica olhando as cartas muito tempo, geralmente ele tem uma mão média ou fraca. Por quê? Porque ele tá fazendo cálculos. Porque não, se você parar pra pensar, você tem par de ás, que é a mão mais forte do jogo. Você olha 2 ás, você tá bom, eu sei que eu tenho, 2 ás. Então você faz assim, ó, olha bem rapidinho. Então esse tempo de que você fica olhando a carta tem muito a dizer sobre o que você tem. Genial, porque senão o cara tá fazendo... Tem um flush, eu tenho um... Né, o cara fica pensando, né? Porque o cara tem um 2 e um 8, ele fala 2 e 8, tudo bem, mas será que os naipes estão iguais pra resolver? Entendi. Então assim, quando o cara olha muito rápido, a gente diz que ele tá polarizado, ou ele tem muito ou ele tem nada. Porque assim, se ele olha o 2 e 8, ele já sabe que ele vai jogar fora, ele não vai jogar aquela mão. Então ele olha rápido e fala, eu tenho 2 e 8, joguei fora. Agora ele olha, rapidinho, ás, são 2 cartas iguais, ele não precisa decorar mais nada. Entendi. Entendeu? Faz sentido. Então 10-10, o cara 10, já sabe. 10, exatamente. Ele já tem uma dupla ali. Exatamente. Agora, se o cara fica olhando mais tempo, é porque ele tá olhando o naipe, ou seja, a chance de ser uma carta desnaipada é maior. Então ele pode ter, sei lá, um rei 10, que é uma mão média, 2 naipes diferentes, então ele fica olhando mais tempo, que naipe eu tenho e tal, e daí ele é baixo. Então assim, tem pequenas e técnicas... a coisa do óculos escuro? É pela pupila? Você consegue ficar olhando pela pupila? Não, isso... Vou falar agora, né, na minha opinião, o que eu penso sobre isso. É patrocínio da Ray-Ban. É só isso. Não. O que eu penso é, quando eu uso, de duas uma, ou eu tô numa mesa da televisão que tem muita luz mesmo, eu só tô usando porque tem muita luz. Ah, sim. Segundo, para que as pessoas não vejam que eu estou reparando nelas. É muito mais sobre elas não olharem o meu olho é e a assim... mesma técnica que tu utiliza na praia quando tu tá caindo. Uma gostosa. Passou a gostosa, eu tô olhando pra cá, passou. mas eu vi aqui, ó. Se a gostosa olha pra ti, é um problema. ó. Agora, se tu olha pra gostosa, é um lógico. grande É, problema. exatamente, O é a óculos mesma técnica. Por isso que a galera acima de 40 usa muito óculos. Os bolsonaristas, o óculos Todos escuro, que é um têm cara casado, de família tradicional, que tá olhando bundas por aí. Exato. É a técnica. Um homem com óculos escuros não dá pra confiar, hein, mulherada? Que louco, eu não sabia. Então o cara, ele tá de óculos escuro, pro cara falar assim, pô, ele tá desconfiado da minha mão. E o que acontece? Se eu tô jogando com você e tô de óculos escuros e eu consigo te ver, você vai agir de uma forma muito mais natural. Porque você tá vendo que eu não tô olhando ativamente pra você, mas imagina se eu fico assim pra você. É verdade. Você vai se comportar, tipo assim, eu tenho que Meu disfarçar. padrão não vai mudar. É seu padrão, exatamente. Você precisa disfarçar. Você vai me atrapalhar. Exatamente. E agora, quando eu tô só te olhando por aqui de óculos e tal, você vai ficar mais natural. Essa hora de olhar a carta, por exemplo. Se eu estou olhando pra você assim, ó, daqui... Você vai olhar rápido ali, eu já sei que você vai ter uma carta ou muito ruim, ou você vai ter o topo do topo das mãos que você pode ter. Genial. Agora, se eu olho pro lado aqui, você tá olhando tua carta assim, 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 eu sei que você nunca tá no topo. Ou seja, eu vou colocar muita pressão em você, porque você ficou muito tempo olhando tua carta, então eu consigo colocar muito dinheiro na mesa, pressão em você, porque eu sei que você tem uma mão média. Mas assim, como eu falei, a técnica, ela vem muito antes disso. Essas coisas, num nível muito alto de pôquer profissional, não vou falar todos, mas a maioria dos profissionais, eles já... trabalham bem essa parte, eles têm padrões. Então essa é a forma que você faz você tá com que a falando no pessoa caso, não leia você. Mas lembra que quem tá assistindo isso daqui, além de ter muita gente que deve ter vindo por causa de você e tal, o cara do poker, Sim. tem muita gente que vem por causa do achismos, que é Sim. tipo assim, é leigo no assunto. Sim. E é muito legal entender que existe uma técnica meio que de rapport, né? Uma técnica de... Cara, porque a gente, eu que sou leigo, embora eu jogue, leigo que sou... Eu olho e falo assim, cara, por que o cara tá com fone de ouvido, por exemplo? É uma pergunta que eu até faço. Por que o cara tá com fone de ouvido? É pra se concentrar na música e não olhar pras pessoas? É isso também? Também, mais uma vez, eu vou falar da minha experiência, né? Quando você joga num torneio de pôquer, geralmente é um salão grande, com muitas mesas, e tem muito barulho de ficha, principalmente. E aí você tá, às vezes, em mãos grandes, que você quer se concentrar, e tá aquele barulho das fichas lá em todas as mesas.
Eu uso fone, eventualmente, com aqueles, o cancelador de ruído, pra se eu tô numa decisão muito complexa e eu preciso pensar sem me distrair, eu ligo o cancelador de ruído e fico como se fosse numa bolha. Você não tá ouvindo Bon Jovi? Não, às vezes eu ouço Bon Jovi, mas... Bon Jovi, eu ouvi Bon Jovi, era isso que eu queria. Valeu, galera. Ele ouve Bon Jovi, respondendo a pergunta. Entendi. É pra tirar e você se concentrar no seu cérebro, Sim. decisões... Não, porque é o seguinte, né? Isso é importante até falar, que um cara como ele, profissional, ele deve fazer, tipo, conta pra caralho quando ele vai jogar. E ele fica 18 horas numa mesa. Então, isso que eu ia falar também. É um cansaço mental que deve ser absurdo, né? O poker ao vivo, especialmente, você fica jogando uma mesa só durante 10 horas, né? Com alguns intervalos ali no meio. Cara, é muito entediante. Porque assim, não sei se você sabe, mas galera de casa também é bom falar isso. Quando você joga poker, de todas as mãos que você recebe, você joga aproximadamente 20% só, 30% no máximo. Todas as outras você joga fora. Tipo assim, eu não vou entrar no jogo. Exatamente, no jogo. Então assim, a maior parte do tempo você fica olhando sua mão e jogando fora e vendo os outros jogar. Jogando fora, vendo os outros jogar. Cara, isso é muito entediante. Então, pra me manter focado também, eu gosto de colocar uma música ali e fico... Ouvir um podcast, ouvir o Achismos. Escuto o Achismos, vários podcasts enquanto eu tô jogando. Cara, isso é muito Puta, Maurício, bom. vamos passar as dicas pra Maluco, ele. essa é a dica. Só que, na hora que eu vou entrar numa mão, aí geralmente eu pauso a música. Porque imagina, eu escutando Achismos, no meio de uma mão, você falando do lá nada, do e-mail Carioca 83. Exato, tá aí lá. eu vou começar a rir, Tá sei o lá. Cariani ensinando a malhar ele. Peraí, rapidinho, gente. Peraí.